Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Guerra Fria, coexistência pacífica. Hoje vamos falar de um assunto, começamos um assunto um pouco mais específico dentro desse período da coexistência pacífica, que não tem tanto a ver, em princípio, com questões de relações internacionais, mas sim olhar um pouquinho para dentro, principalmente das sociedades, das superpotências, o que está acontecendo dentro delas durante a famosa década de 1960 em particular. Então, para dar início a esse trabalho, vou rapidamente aqui compartilhar minha tela com vocês. E dividindo a tela com vocês, nós temos aqui, né, coexistência pacífica, 56-70, a década de 60. Vamos dar então uma olhada com muito mais profundidade na sociedade norte-americana, por correlação, aspectos de modificações na sociedade da Europa Ocidental durante essa década, com especial atenção para o chamado Maio de 68 na França, e dentro do campo do bloco socialista, vamos olhar um pouquinho mais para a crise do marxismo soviético e não tanto para dentro da sociedade soviética. Falaremos apenas um pouco dela, porque era uma sociedade mais fechada, temos menos informações. De qualquer forma, vamos começar trabalhando, né, o que é denominado de a crise do American Way of Life. Para fazer isso, a primeira questão é o que seria esse modo de vida americano? Como é que a gente poderia definir? É uma proposta que nasce, uma proposta não, é um modelo de sociedade que nasce, que se desenvolve fortemente, particularmente a partir da década de 1920, que encontra um primeiro impasse forte, né, na crise de 29 e na Grande Depressão, mas que no pós-guerra, aquela fase, né, da forte expansão da economia capitalista, e particularmente norte-americana, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela vive o seu auge, né, podemos dizer assim, pelo menos nesse momento, no final dos anos 40, início dos anos 50. Esse American Way of Life seria uma América, né, um modelo de vida americano em que o objetivo central, né, seria a conquista do bem-estar, de um bem-estar material. Esse bem-estar material te levaria, né, levaria as pessoas a terem também um bem-estar, vamos chamar assim, num ponto mais amplo de vista, né, espiritual. Uma vida mais tranquila, uma vida que garantisse, né, o que se chama normalmente, popularmente, de felicidade. Tá? Mas, nesse sentido, a conquista de bens materiais, né, estimula exatamente a sociedade de consumo. Tá? Uma sociedade em que, aos poucos, se constrói um modelo de família, que seria a família ideal, né? A família de pai, mãe, 2 filhos, que moraria num subúrbio, porque o subúrbio nos Estados Unidos é uma área legal de se viver, para criar os filhos com tranquilidade, uma casa com jardim, você compraria a casa, pagaria a hipoteca durante 15 anos, mas teria, né, essa casa com tranquilidade para o resto da sua vida e da sua família, um carro, quem sabe 2, um para o marido que teria que trabalhar e sustentar a casa, era essa a função do homem, a mulher ficaria em casa cuidando do próprio lar, dos filhos e esperando o retorno do marido quando voltasse do trabalho. Esse modelo, né, de vida, na verdade, passado para o conjunto da população através da propaganda, dos meios de comunicação, do cinema, da televisão, né, era, digamos, o ideal norte-americano e que mostrava uns Estados Unidos, enfim, uma sociedade livre, uma sociedade onde a felicidade era construída por todos os seus integrantes no dia a dia. Porém, tá, várias nuvens aparecem nesse processo. Primeiro porque essa é uma América WASP, da sigla WASP, WASP, White, Anglo-Saxão e protestante. Branca, anglo-saxã e protestante. Essa é a América que se beneficia do American Way of Life. Essa é a América que é o rosto que a sociedade norte-americana apresenta para o mundo. No entanto, dentro da sociedade norte-americana, não existia só essa América, é uma América muito, muito variada.
não é isso? E uma das parcelas importantes da população é a população negra, que não tinha direitos civis. Vai começar a contestar essa América do American Way of Life, do qual eles não se beneficiam. Talvez até, né, a maior parte da população negra quisesse exatamente esta América do American Way of Life, mas esta no sentido dos seus projetos, que ela quer fazer parte desta América, mas critica aquela realmente existente, aquela América que de fato, né, se beneficia e exclui esse setor importante da população. Por outro lado, a contracultura, um movimento que se desenvolve, né, a partir da década de 50, são jovens dessa sociedade, muitas vezes exatamente filhos dessa sociedade WASP, tá, que não aceitam este modelo, que criticam este modelo, que não querem, né, que os pais determinem, num certo sentido, o que é o futuro deles, que os pais desejam que eles repitam o que eles fizeram e vão além, evidentemente, mas que propõem para esses filhos um caminho que já está dado, é a escola, é a universidade, ou então é um setor de trabalho que lhe garanta a sobrevivência, que case, né, tenha filhos belos, né, de preferência brancos, louros, etc., porque essa é a face, né, do modelo norte-americano de vida e que, através dos bens materiais, o marido que sustentando a casa garante à esposa todos os eletrodomésticos mais modernos para que no trabalho dela ela tenha menos problemas, mas é uma vida muito restrita, dizem os críticos desse modelo. É melhor viver a vida o dia a dia. Nós falaríamos então desse movimento da contracultura, que no chamado movimento hippie teve, nos anos 60, a sua maior expressão. E o movimento feminista, porque também as mulheres, né, não tinham os mesmos direitos dos homens, lutam, né, já tinham direito de voto desde do início do século, depois de uma longa luta, mas, por exemplo, no mercado de trabalho, as mulheres eram discriminadas, a própria visão, né, da mulher como mãe de família, cuidadora do lar, ela começa a ser contestada por diversas lideranças desse movimento, então, que vai também se desenvolver fortemente nos anos 60. A Guerra do Vietnã, que aparece aqui, catalisador desses movimentos, ou seja, vai ser o episódio da vida norte-americana dos anos 60, 70, mas basicamente também nos 60, que vai juntar todos esses movimentos numa crítica ao tal modelo de vida americano e ao governo norte-americano, aos governos norte-americanos do período. Vamos começar a falar da luta pelos direitos civis dos negros. Então, colocando aqui a questão, o racismo nos Estados Unidos era brutal, apesar, principalmente no Sul, mas não exclusivamente, apesar da Guerra de Secessão ter terminado, né, em 1865, da escravidão ter sido abolida, o fato de ter sido abolida a escravidão não significou que os negros passaram a ter os mesmos direitos dos brancos. Nas chamadas famosas leis Jim Crow, tá, no sul dos Estados Unidos, a segregação era legal, tá certo? Então vocês veem aqui, tá, numa cafeteria, na Carolina do Norte, no caso, duas entradas separadas para brancos e as chamadas pessoas de cor. Não é isso? Aqui um movimento contra a integração racial, onde é um movimento, em 1959, né, uma manifestação no Arkansas, no profundo sul americano, tá certo? Em que, lembre-se, momento da Guerra Fria, a integração racial é um projeto comunista. Perfeito? Então, o comunismo, aquele que a identificação do mal estaria ligado àqueles que querem a integração entre as raças. Tá? Nesse processo de integração, nós tivemos vários momentos importantes que as provas de vestibular, inclusive, gostam de trabalhar. Aqui é o caso famoso da Rosa Parks, que trabalhava num McDonald's, terminou o dia de trabalho dela em Montgomery, capital do Alabama, e ao voltar para casa, sentada no ônibus, nos ônibus no sul dos Estados Unidos, os negros tinham seus lugares, tá certo? E os brancos os deles. Mas se um branco subisse, ou uma branca subisse no ônibus e encontrasse todos os lugares sentados ocupados, tá, o negro teria que se levantar e ceder o lugar. E ela,
num determinado dia, voltando do trabalho, não se levantou para a exigência de um cidadão branco que queria que ela cedesse o lugar para ele. Queria não, obrigava. Ela se recusou, o cidadão branco exigiu que fosse levada à delegacia, ali ela prestou depoimento, sofreu um processo, e aqui é o momento da prisão dela. O fato aconteceu em janeiro de 55, e o processo correu e ela foi indiciada, fichada, processada, levada ao tribunal. O movimento pelos direitos civis dos negros, que já existia, né, em várias partes dos Estados Unidos, com advogados, etc., que lutavam pela causa, pegaram esse acontecimento e transformaram no caso nacional, o absurdo. Além disso, em Montgomery, tá certo, ou em todo o Alabama, a população negra, estimulada por esse movimento pelos direitos civis, fez um protesto de boicote ao transporte público, ou seja, durante mais de 300 dias, a população negra se recusava a entrar nos ônibus, causando um prejuízo financeiro muito grande para as empresas e que levou, inclusive, à mudança, né, aos poucos, muito lentamente, dessa legislação. A manifestação aqui pelos direitos civis dos negros também no Alabama em 64, e você vê aqui um opositor a esses direitos civis carregando a bandeira confederada, né, bandeira da Guerra de Secessão. Aqui, a reação no sul dos Estados Unidos, no Tennessee, no Arkansas, contra a integração racial nas escolas. Tá? Vocês veem aqui nos cartazes, esses 3 rapazes não querem que na sua escola, tá certo? A escola Clinton, no Tennessee, ela tenha negros. Eles não querem, eles estão fazendo uma greve contra a integração no high school. E aqui também no Arkansas, quando a Corte Suprema deu direito a 9 estudantes negros de cursarem, né, high school num colégio, né, que era exclusivamente para brancos, o governador disse que não permitiria, a Força Nacional foi chamada para garantir a entrada dos negros, e quando essa estudante entrou, tudo bem, ou foi entrar, um protesto racial contra, xingamentos, enfim, a situação contra, né, essa exigência legal que a Corte Suprema vinha colocando. Portanto, o racismo, ele pode ser combatido na segregação nas leis, mas enquanto estiver na cabeça das pessoas, é só ver o que tem acontecido ultimamente no próprio Estados Unidos da América, a questão continua. Né? Aqui, os tipos de manifestação, a reação contra as passeatas propostas pelo movimento, pela luta pelos direitos civis, cujo um dos líderes é Martin Luther King, né? Aqui a bandeira confederada, como é que nós vamos tratar os negros que vierem para essa marcha, e aqui o modelo, né, do protesto baseado na desobediência civil e na não violência, que era o caminho proposto pelo Martin Luther King. Tá? Luther King é um dos líderes pelo direitos civis, aqui fazendo, no momento que logo depois fará aquele famoso discurso, né, eu tive um sonho, o sonho de uma América integrada racialmente, e aqui o outro líder chamado Malcolm X, Malcolm X, tá? Diferença entre os dois, Luther King defendia a luta pelos direitos civis dentro do projeto da não violência, da resistência passiva. Tá? Já o Luther King dizia que a luta pelos direitos civis deveria ser feita sem violência, mas que se houvesse violência, a população negra tinha o direito de reagir a essa violência com uma resposta violenta também. Perfeito? Os 2 líderes foram assassinados, Malcolm X ou Malcolm X em 65 e Luther King em 68. Tá? Aqui, perdão, os 2 movimentos, né, as 2 formas ganharam espaço. A lei pelos direitos civis foi aprovada em 1964, garantindo à população negra, então, os plenos direitos constitucionais, inclusive o direito de voto e tudo mais. Isso não significa que o racismo tenha terminado, tá certo? Mas legalmente não pode existir a segregação hoje nos Estados Unidos. Hoje não, desde 1964, ou seja, 99 anos após o final da Guerra de Secessão. Os Panteras Negras foram um movimento mais radical, também dentro do movimento negro,
que nasceu como uma espécie de milícia de autodefesa na cidade de Oakland, Califórnia, contra a violência policial. Então a forma de atuação deles era, né, quando a polícia, eles ficavam nos seus carros, né, com armas, porque tinham nos Estados Unidos o direito de portar armas, tá certo? E ficavam esperando uma batida policial ou a polícia prendendo ou fazendo alguma perseguição contra algum cidadão negro. Quando isso acontecia, eles saíam dos carros e ficavam de longe, né, mas a uma distância que permitisse, né, caso houvesse uma agressão do policial sobre o cidadão negro, agir com as suas armas, verificando qual era a atuação da polícia. Era uma forma intimidatória. Depois esse movimento ganhou outras expressões mais radicais, inclusive com a proposta de uma revolução negra nos Estados Unidos. Passou a ser considerado pelo FBI, tá, uma organização perigosa, terrorista, e um momento de maior divulgação dos Panteras Negras foi na Olimpíada da Cidade do México, em 68, quando esses dois atletas norte-americanos, na hora da premiação no pódio, né, eles levantaram os punhos, o braço e o punho cerrado, com a luva negra, que era o símbolo, um dos símbolos dos Panteras Negras, está criticando exatamente o racismo nos Estados Unidos. Foram expulsos do movimento olímpico internacional, nunca mais puderam competir, tá certo? Por terem utilizado as Olimpíadas como uma plataforma para expressar ideias políticas, perfeito? Enfim, na verdade, basicamente, porque o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Norte-Americano era organizado basicamente por brancos que não aceitavam esse tipo de posição. Perfeito? Então, nessa primeira passada, né, da década de 60 nos Estados Unidos, o movimento negro e a luta pelos direitos civis foi o objeto fundamental da nossa análise. Numa próxima aula, trabalharemos, né, as outras questões. Me despeço, então, de vocês, tá certo? Agradecendo aí a paciência por terem ouvido e estado aqui comigo. Um grande abraço, saúde para todos, tá bem?